Pessoal, dando continuidade, nós vamos falar agora um pouquinho dos instrumentos para raspagem. Então, nós já conversamos sobre os instrumentos exploradores, que servem basicamente para fazer diagnóstico, e agora nós vamos falar sobre aqueles instrumentais que fazem a raspagem, a remoção mecânica da placa e do cálculo. Basicamente são esses os instrumentais para raspagem: cureta, foice, lima, cinzel, enxada e os instrumentos sônicos e ultrassônicos. No entanto, no dia a dia da clínica, nós acabamos utilizando apenas as curetas e os instrumentais sônicos e ultrassônicos. Foice, lima, cinzel e enxadas acabaram caindo em desuso por certas limitações, mas é importante que vocês saibam que elas existem, que elas existiram na prática clínica, porque às vezes algum concurso público pode cobrar, algum teste seletivo, ou às vezes vocês vão acabar trabalhando em algum posto de saúde e vão perceber que existem esses instrumentais lá para serem utilizados. Aqui nós temos a ordem de instrumentação, né, que foi inserido na prática clínica. Começamos com foices. É um material, um instrumental que remove bastante cálculo, ele é bem rígido, ele tem os dois lados cortantes, mas ele, quando se raspa subgengivalmente, ele acabava agredindo o tecido que ia em contato com a gengiva. As enxadas tinham um formato no qual não se adequava a todas as regiões, todos os sítios dos dentes, né? Então, realmente tinha regiões que não se adaptavam muito bem. Os cinzéis eram muito bons para algumas regiões interproximais, mas também tinha suas limitações. As limas também, né, ela era um pouco mais delicada, porém o seu formato muitas vezes não dava uma total eficácia para a remoção do cálculo. E por fim, chegamos então nas curetas, tanto as curetas universais quanto as curetas tipo Grace. Hoje em dia, pessoal, cinzéis e limas são muito utilizados como materiais de cirurgia periodontal. Quando vocês tiverem a aula de cirurgia, vocês vão entender melhor. Então, basicamente, nós vamos falar das curetas, aquela que na lista de materiais a gente nomeou para vocês. Basicamente, as curetas, vocês vão ver que ela vai apresentar dois hastes cortantes, dois lados cortantes, este e este. Ela é dividida em uma ponta ativa, em uma haste e em um cabo. As características gerais de uma cureta são instrumentos mais delicados, permitem uma maior sensibilidade tátil, é um pequeno tamanho, dorso arredondado, ângulos de cortes curvos, extremidade final arredondada e ela nos permite fazer um movimento de tração. A cureta tem suas variações em suas partes e tudo isso tem um porquê. Tá? Começando aqui então pela ponta ativa, vocês vão ver que a gente tem a face coronária, a face lateral e o ângulo de corte. Tá? Isso aqui falando de uma cureta específica, por exemplo, uma cureta tipo Grace. A haste, vocês vão perceber que difere de uma cureta específica para outra, vocês também vão entender o porquê. E o cabo também varia muito de curetas para curetas. Então, falando um pouquinho mais do cabo, existem cabos finos e grossos, ocos e maciços, lisos e estriados. Basicamente, para que se permita uma empunhadura firme e um conforto maior para o operador, a gente gosta muito de indicar esse tipo de cureta por conta disso. O cabo, ele não é maciço a ponto de ficar muito pesado, ele é grosso, que facilita a sua empunhadura, e ele tem estrias, que também facilita que você tenha mais firmeza no movimento. A haste é essa parte aqui,
ela precisa ser rígida, porque é nela que nós vamos lançar todo o estresse da tração que nós vamos fazer na cureta, tá? É onde a gente incide a maior quantidade de força. Então, é importante que seja uma cureta de qualidade, né, com uma haste muito bem desenhada. A haste, ela varia de comprimento, já já vocês vão entender melhor. Ela varia de formato. E por quê? Né? Por que existem diferentes tipos de haste? Pensem comigo, se nós formos raspar a distal de um dente 27, como deve ser essa haste? Se eu for raspar a vestibular de um dente 41, essa haste precisa ser longa ou ela pode ser curta? Então, por conta disso, que temos hastes diferentes para determinadas curetas. Além do comprimento, nós temos também hastes com angulações diferentes. Justamente também se enquadra no exemplo que eu dei, para dentes mais posteriores, distais ou mesiais, para diferentes sítios, eu preciso de determinados tipos de hastes. E, por fim, a ponta ativa, né, que é o local que realmente vai remover o meu cálculo. Nas curetas, elas podem ser ponta ativa dos dois lados, ou de um lado só, e vocês vão entender o porquê. Aqui vai a explicação. As curetas periodontais, elas são divididas em curetas universais e curetas específicas. Qual a diferença? Universal já diz, o nome já diz, né? Tudo que a gente fala que é um instrumental universal, quer dizer que a gente consegue utilizar ele para diversos tipos de situações. As curetas específicas, o seu lado cortante, o seu posicionamento é específico para determinada região. Aí vocês podem me perguntar, professora, não convém muito mais eu ter uma cureta universal, que com ela eu raspo todos os meus dentes, já que ela é universal, ela se enquadra para todos os sítios, do que eu ter 10 curetas específicas para diversos tipos de sítios? A resposta é muito simples. A cureta universal que a gente pediu para vocês é a Macau, uma apenas. Ela é extremamente eficiente, mas para cálculos supra-gengivais. Para interior de bolsa, como ela apresenta os dois lados cortantes, ela vai fazer igual a foice, por exemplo. Ela vai acabar agredindo a parte da lâmina cortante que estiver em contato com o tecido mole e não em contato com o dente no interior da bolsa, vai acabar agredindo o meu tecido. Então, as curetas universais são fantásticas, são muito boas. Basicamente, esse é o desenho dela. Um lado cortante aqui, outro lado cortante aqui, mas ela acaba causando danos ao nosso tecido quando nós vamos raspar bolsas. Utilização universal, esse é o desenho dela, ela faz um ângulo de 90 graus com o solo, né? Nós temos aqui a face coronária e a haste, e tanto aqui quanto aqui são os lados cortantes. Como eu disse, uma cureta bem bacana que a gente indica bastante é a chamada Macau, que pode ser a 13 e 14 para dentes anteriores e pré-molares, lembrem-se que apenas para regiões supragengivais, e a Macau 17 e 18 para molares, também para raspagens supragengivais. E aí nós temos, enfim, as curetas específicas, que é aquela que a gente mais cobra de vocês, porque é a que a gente mais utiliza com eficiência para tratamentos periodontais. Como vocês podem ver aqui na figura, nós temos a haste, nós temos a ponta cortante e nós temos uma angulação que varia de 60 a 70 graus, diferente da cureta universal, que eram 90 graus.
e nós vamos ter apenas um lado cortante, tá? A lâmina ela é curva em 2 planos, mas nós temos apenas um bisel, apenas um lado cortante. As curetas específicas, vocês vão ver assim, nossa, na nossa lista a gente comprou tanta cureta, para que serve cada uma? São várias as curetas, mas basicamente essas em vermelho é as que a gente vai utilizar e é a que a gente pediu na lista de materiais para vocês. Vocês vão ver que as curetas sempre levam 2 números de nomes, tá? 5 e 6 para dentes anteriores, 7 e 8 para dentes posteriores, faces vestibular e lingual, 11 e 12 dentes posteriores, faces mesiais, 13 e 14 dentes posteriores, faces distais. Aqui vai uma fotografia de cada uma. Essa é a cureta específica Grace 5 e 6, no qual nós só usamos para dentes anteriores. Observem que a haste é um pouquinho menor e não tão angulada, porque se eu vou usar para regiões anteriores, eu não preciso ter uma haste muito longa e nem muito angulada, porque eu não tenho uma dificuldade em acesso aos sítios que eu quero raspar. Aqui nós temos a cureta Grace 78 para faces livres dos dentes posteriores, a 11 e 12 para faces mesiais dos dentes posteriores. Notem que a haste já começa a ficar um pouquinho mais longa e angulada, para a gente conseguir encaixar bem a nossa cureta nessa face. E por fim, as curetas específicas 13 e 14, muito mais anguladas e longas para alcançarmos determinadas faces distais de dentes posteriores. Esse desenho é muito bacana, mostra aqui um dente anterior e um dente posterior, no qual em amarelo é a cureta Grace 5 e 6, que a gente utiliza para todas as faces. 7 e 8 para faces livres em dentes posteriores, 11 e 12 para mesial, 13 e 14 para distal. Atenção aqui para regiões de furca, que a gente também utiliza essas curetas para raspar. Esse quadro é muito bacana, define muito bem a diferença da cureta Grace e da cureta Universal. Basicamente, a Grace serve para áreas específicas e a cureta Universal para todas as áreas. Professor, então por que eu não uso só a cureta Universal? Porque a cureta Universal apresenta suas limitações, como por exemplo, raspagem de bolsas. Angulação da lâmina de 60 a 70 graus, angulação da lâmina universal 90 graus, um ângulo de corte, 2 ângulos cortantes, a lâmina é curva em 2 planos, a lâmina é curva em um plano apenas. Além dessas curetas, vocês vão ver que nós também pedimos para vocês comprarem 2 tipos de cureta. Cureta Mini 5. Ela é uma cureta com a lâmina 50% menor do que as curetas Grace normais, tá? Além disso, existem também no mercado a After 5, que nós não vamos indicar para vocês, as curetas para implantes, limas, enfim, diversos são os instrumentais, mas basicamente utilizaremos a cureta Grace e essa Grace Mini 5, 50% menor a lâmina cortante. E por que a gente quer, muitas vezes, indicar essa cureta Mini 5? Para regiões, pessoal, de difícil acesso ou regiões muito delicadas, como, por exemplo, a vestibular de um dente 32. Nós temos uma bolsa de 8 milímetros, é uma região muito delicada, é uma bolsa muito estreita. Então, é extremamente necessário que a gente utilize um instrumental mais delicado. Nesse momento, a gente indica, então, as curetas Mini 5. Aqui, nós temos um desenho que mostra muito bem as curetas Mini 5, com uma haste um pouquinho menor e uma ponta ativa muito menor também. As curetas padrão, tá? Que nós temos diferentes tipos de haste, mas olha a ponta ativa, 50% maior.
E a After 5, que nós temos além da haste longa, nós temos também uma ponta ativa longa, mas essa realmente a gente acaba não indicando, porque apenas com a cureta Grace e suas especificidades para determinadas faces se torna eficiente.